Deputado Paulo Duarte, Vossa Excelência tem a palavra no grande expediente e dispõe de 30 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Venho à tribuna para tratar de um tema, inclusive conversei com o deputado Pedro Kemp, nós dois dentro do mesmo tema, mas como eu falei antes no pequeno expediente, mas quero ressaltar também que esse tema tem o apoio irrestrito do deputado Pedro Kemp. Eu recebi várias reclamações de pessoas que moram na região da Estrada Parque de Piraputanga, a MS 450, que é uma estrada hoje muito voltada ao turismo, uma região que está crescendo muito, ali Piraputanga, Camisão, e nós estamos aí dentro desse dilema, que é você crescer, desenvolver, o Estado crescer, mas também, junto com isso, a questão de conservação do meio ambiente. Então, há lá um tráfego intenso de caminhões trens, né, com toneladas e toneladas de eucalipto que tem que ser retirado, né? Nós estamos discutindo isso, já foi plantado ali, mas o que a gente precisa, né, e ontem tive um contato com o diretor-presidente da AGESUL, o doutor Mauro, justamente para buscar alternativas, né? Primeiro, as intervenções que têm que ser feitas nessa rodovia, nessa MS, com pontos de parada, com espaços aí para túneis, para trânsito de animais, né? Porque nós estamos aí numa região que tem um potencial fantástico, que é essa região da Estrada Parque de Piraputanga, um espaço turístico importante, com perspectivas muito claras de crescimento econômico também, por conta de um ambiente ali, um local preservado, e a gente precisa buscar resolver essa equação, que é uma equação que tem que ser diariamente debatida e discutida, que a gente vive hoje. O Mato Grosso do Sul teve um crescimento em 2023, foi o terceiro crescimento do Mato Grosso do Sul, portanto, tem crescido acima dos níveis da média nacional. Isso é bom, é importante, mas traz, ao mesmo tempo, dilemas, problemas a serem resolvidos. E aqui nós estamos, nesse sentido, de buscar esse equilíbrio, né? Nós não queremos, de forma nenhuma, impedir o desenvolvimento, o crescimento econômico e social, uma atração de empresas que venham para o Mato Grosso do Sul, mas nós não podemos também, né, aquela coisa do tudo pode. E é isso que a gente hoje percebe que está acontecendo nessa região, né, e precisa ter uma intervenção do poder público, com, inclusive, a participação da empresa interessada, né, da Suzano, que tem investido maciçamente no Mato Grosso do Sul, que precisa, juntamente com o governo, formas de ajudar, inclusive financeiramente, nessas intervenções, porque, efetivamente, né, é uma estrada que, quando foi, inclusive, pavimentada, era justamente no sentido de buscar esse crescimento do turismo dessa região. E, se a gente não tomar providências, efetivamente, o que está acontecendo lá, a estrada vai ser destruída e, além do risco, as pessoas que estão lá. E essa questão, né, que eu estou me referindo hoje à Estrada Parque Piraputanga, é uma questão que tem acontecido em outras regiões, como é o caso também na região do Pantanal, a BR-262, que hoje, deputado Pedro Kemp, corre um sério risco, né, de ser completamente destruída, principalmente no trecho de aterro, de Corumbá até ali Miranda, passando pelo Buraco das Piranhas, porque hoje ali também, fruto do desenvolvimento econômico e também do baixo nível do rio Paraguai, todo o minério
que normalmente era escoado pela hidrovia, exportado pela hidrovia, hoje está vindo em função do nível baixo do Rio Paraguai, está sendo transportado todo por rodovia. Então, a BR-262, Pedro Kemp, ela está sendo, aos poucos, completamente deteriorada, com risco, novamente, as pessoas que trafegam nessa rodovia, risco a toda a fauna pantaneira, e ali, né, a solução teria que ser, deputado Antônio Vaz, com certeza, que é uma coisa que o governo tem tratado, a recuperação da ferrovia. Nesse caso específico, a saída, porque essa estrada não tem como ser duplicada, é uma estrada que atravessa o Pantanal por questões ambientais, então a duplicação ela é impossível nesse trecho, e a saída, e a única saída, é a recuperação da ferrovia, porque é outro dilema, Pedro Kemp, do crescimento econômico. Nós temos com a ida de novas empresas para lá de minério, um crescimento da produção, e é impossível, eu sei porque eu trafego quase que semanalmente nessa estrada, é impossível o escoamento se dar totalmente pela BR-262. Então, estou trazendo aqui dois problemas, duas questões, dois dilemas, eu diria, né? Das questões ambientais que tem que caminhar paralelamente ao desenvolvimento econômico. Então, a Estrada Parque de Piraputanga já tem esse problema, como tem também na BR-262. Concedo a parte com prazer ao deputado Pedro Kemp. Agradeço, deputado Paulo Duarte, parabenizo Vossa Excelência. Também era minha intenção hoje falar sobre esse assunto, porque, inclusive, essa situação levou a entidade SOS Pantanal renunciar à sua vaga no Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Estrada Parque Piraputanga, até como uma posição de protesto, né, pelo que está acontecendo nessa Estrada Parque. Como Vossa Excelência já bem disse aqui, é uma região turística, uma região de preservação ambiental, é lindíssima aquela região, precisa realmente ter uma atenção especial do governo, e nós já, inclusive, em outra ocasião, discutimos isso, o aumento do tráfego de caminhões, bitrens, tritens, que Vossa Excelência colocou aqui hoje, isso é verdade, carregados de eucalipto. Isso realmente vai destruir, vai deteriorar, né, a Estrada Parque e, com certeza, trazer danos ali para o meio ambiente. Então, nós queremos aqui, deputado, eu me somando a Vossa Excelência, fazer um apelo à AGESUL e também ao IMASUL para que olhe com carinho essa situação e busque alternativas. Como bem disse, o eucalipto tem que ser transportado, né? Foi plantado, tem que ser transportado, mas é preciso ver alternativas para isso, né? E ali eu já recebi telefonemas e e-mails de vários moradores da região, pessoas que compraram chacrinhas ali, né, de lazer, estão extremamente preocupadas com o que vem acontecendo. Então, eu acho que SOS Pantanal, uma entidade respeitadíssima, esteve aqui na Assembleia quando nós discutimos a lei do Pantanal, né, e teve uma participação muito importante na discussão daquela lei. Então, nós temos que também levar em conta essa manifestação. Tenho aqui uma carta, né, da SOS Pantanal fazendo esse alerta, e eu acho que nós temos que cobrar do IMASUL, da AGESUL, que olhe com carinho essa situação e busque alternativas para que a gente não tenha, em breve, problemas assim muito graves do ponto de vista ambiental e também da Estrada Parque de Piraputanga. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Concedo com prazer ao meu querido amigo deputado Pedro Oceano Neto. Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz com relação a essa preocupação tão legítima de trazer esse assunto aqui para essa casa. E tem um assunto que é conexo a esse e, na realidade, é parte da solução para os problemas ambientais e também problemas econômicos e logísticos, que é a retomada da ferrovia. Então, quero fazer aqui uma notícia de fato,
que nós tivemos ontem uma reunião muito importante ocorrida em Brasília, do governador do estado, Eduardo Riedel, juntamente com o governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, junto com o ministro dos Transportes, ministro Renan Filho. E na ocasião, deputado, discutiu-se a retomada da Malha Oeste. Essa ferrovia que desde 1904 é uma realidade para o antigo Mato Grosso, sul de Mato Grosso, e hoje nós estamos em pleno 2024, em pleno Mato Grosso do Sul, com esse crescimento, e nós não temos uma ferrovia. Naturalmente que ter essa ferrovia resolve boa parte dos problemas logísticos da BR-262, que tem ceifado vidas, que tem matado uma quantidade intolerável de animais da vida silvestre, seja animais de pequeno, de médio, de grande porte, mas que ontem nós tivemos um passo importante, porque o projeto modificou-se daquela ideia original que se discutiu ano passado, inclusive aqui dentro dessa casa, que era para ter um projeto ligando de Corumbá até Mairinque, no estado de São Paulo, com 18 bilhões de investimento. Se nós tivéssemos esse projeto, deputado, nós teríamos uma viabilidade econômica financeira muito baixa. Por quê? Nenhum privado tem condições, na verdade até tem condições, mas não é tão fácil de você viabilizar, seja com recursos próprios, seja com financiamento, com BNDES, com BID, com CAF, etc. O projeto ficou definido da seguinte maneira: na primeira fase, tentativamente, de Campo Grande até Três Lagoas, e de Três Lagoas até Aparecida do Taboado, criaria-se uma nova linha, essa sim investimento novo, e de Aparecida do Taboado liga-se com a malha oeste, com a malha paulista e com a malha norte. Ou seja, utiliza-se uma ferrovia já existente no estado de São Paulo, que é a malha paulista, e não tem que fazer a revitalização da malha oeste, ligando de Três Lagoas até Mairinque. Então, um projeto que era da ordem de 17, 18 bilhões de reais, torna-se 6 bilhões de reais. Bom, aí começa a ficar de pé. No primeiro momento, Campo Grande e Três Lagoas. No segundo momento, Corumbá até Campo Grande. E nós estamos pleiteando que também seja inserido o ramal hoje esquecido, que é de Campo Grande até Ponta Porã, passando por Sidrolândia, por Maracaju, por Dourados, distrito de Itaú. Então, vejam que se nós nos organizarmos, se nós colocarmos a cabeça para funcionar e desenharmos as melhores políticas públicas, nós conseguimos tirar do papel projetos tão sonhados que para muitos é uma utopia, mas que para nós são objetivos realizáveis. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedrocian Neto, e importante essa sua manifestação, e até porque, em relação a essas questões que estou trazendo aqui, nós vivemos, o Mato Grosso do Sul, esse dilema, eu diria que um bom problema a ser resolvido, porque só estão aparecendo essas questões em razão do, volto a dizer, do desenvolvimento, do crescimento da economia do Mato Grosso do Sul, bem acima da média nacional, como eu disse, o terceiro em crescimento econômico no país em 2023, e efetivamente esse crescimento traz alguns problemas que têm que ser resolvidos. E voltando ao tema da questão da Estrada Parque de Piraputanga, essa coisa que tem que ser feita é urgente, porque os caminhões já estão trafegando numa estrada que não tem capacidade para suportar esses trens, a estrada não foi projetada para esse tráfego intenso, ela foi projetada para um outro tipo de tráfego voltado ao turismo. Então, a intervenção imediata da AGESUL para solucionar essa questão. E em relação à BR-262, aí é um problema também muito grave e urgente, Infelizmente, a privatização que foi feita da antiga Noroeste do Brasil foi um péssimo exemplo de privatização, o pior exemplo de privatização que já aconteceu no país. E hoje nós temos uma ferrovia que ela foi sucateada ao longo do tempo, deputado Pedrocian, e
só tem essa saída, porque é impressionante, né? Enquanto os países da Europa investem maciçamente em ferrovia, aqui a gente tem ainda essa percepção somente de rodovia. E não tem outra alternativa. A única alternativa para a questão do minério de ferro, para o escoamento da produção de minério de ferro na região do Pantanal, particularmente em Corumbá e Ladário, é a recuperação da ferrovia. Não adianta mais pensar em recuperação somente da rodovia. A rodovia não pode ser duplicada nesse trecho, eu digo não pode, por questões de caráter ambiental, é inviável. E também, para quem conhece a região, nós estamos falando ali de uma estrada construída sobre um aterro no Pantanal. Então não há formas, a estrada não foi projetada, deputado Pedrociano Neto, não foi projetada para esse tráfego intenso de caminhões. E isso está acontecendo diariamente. Então, vidas já foram ceifadas, pessoas morreram em acidentes. Você passa ali, é um cemitério a céu aberto de animais silvestres, e eu conheço a estrada, é um cemitério aberto. Você tem aí milhares de animais que estão sendo atropelados diariamente, de todas as espécies, de todos os tamanhos. Então, assim, é um pedido de socorro. Não dá mais, a rodovia não comporta isso. Ok, tem que escoar o minério de ferro, mas assim, essa questão da ferrovia é uma coisa absolutamente urgente. E agora é urgente, deputado, porque o Mato Grosso do Sul cresceu de forma impensável alguns anos atrás. Mérito do Mato Grosso do Sul, deputado Antônio Vaz, mérito do governo do Estado, mas aí nós temos que resolver a questão ambiental. Concedo com prazer a parte do deputado Pedrociano Neto. Agradeço pelo segundo a parte. Apenas para mencionar e corroborando com a sua fala, veja que muitos no passado diziam ferrovia é inviável. Nós temos uma hidrovia e a hidrovia é a grande solução. A hidrovia é parte da solução, mas ela não tem o condão de resolver por si só o problema. E eu vou ler uma notícia que saiu ontem num portal noticioso do nosso estado. Hidrovia seca derrubou 81% das exportações de minério de ferro de Mato Grosso do Sul em 2024. Ou seja, como é que Corumbá, como importante polo de desenvolvimento do nosso estado, como é que Corumbá, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, da importância que tem, pode ter o seu desenvolvimento condicionado à viabilidade de uma hidrovia que ora está funcional, ora está seca? Nós estamos vivendo uma época de mudanças climáticas. Imagina se nós tivéssemos investimentos bilionários que estão sendo projetados para a extração do minério de ferro de Urucum, que é um dos de maior pureza no mundo, com eventual beneficiamento desse minério, com pelotização, com investimento de siderurgia, e quando nós vamos escoar com uma hidrovia que de repente secou. Então, eu vejo isso como uma fragilidade muito grande da própria estratégia de desenvolvimento de Corumbá. Nós precisamos resolver esse problema da ferrovia para viabilizar economicamente a cidade de Corumbá e Ladário e toda a região do Pantanal. Então, eu quero dizer o seguinte, hoje fica muito claro, a hidrovia é uma grande solução. Nosso estado tem duas, seja o Paraguai, seja o Paraná, são grandes eixos de escoamento, mas nós não podemos depender exclusivamente disso, porque isso pode afundar economicamente uma cidade do porte e da importância de Corumbá. Obrigado, deputado Pedrociano Neto, e Vossa Excelência toca num assunto que é fundamental em economia, que é você ter logística de transporte. E quando você tem logística de transporte, você tem que ter transporte multimodal. Então, efetivamente, a hidrovia, que durante muitos e muitos anos foi o único meio de escoamento da produção de minério, não é mais possível. A hidrovia do Rio Paraguai,
ela sofre, como Vossa Excelência disse, a questão em relação à redução do volume de águas, das mudanças climáticas. Hoje você tem vários pontos que não tem navegabilidade durante os 12 meses do ano, tem que ser interrompida esse tráfego das barcaças que levam o minério de ferro para a Argentina, para depois levar lá para a Europa, para a China, e isso não é mais possível de ser feito somente através da hidrovia. A rodovia, ela não, e volto a dizer, é um pedido de socorro de uma região que, do jeito que está, não adianta grupos que estão indo para lá, como é o caso o último da JF, que comprou a operação da Vale do Rio Doce, e aumentar a produção. Estou falando com produção anual aí de 2, 3 milhões de toneladas, passando para 4, agora tem projetos para isso passar para 12 milhões de toneladas. Não tem como escoar se não tiver ferrovia. Não há como escoar pela BR-262. Volto a dizer, sem exagero nenhum, a BR-262, ao longo, principalmente depois de Miranda até Corumbá, é um cemitério de animais silvestres a céu aberto, porque ela não foi projetada para esse tipo de tráfego. Ela foi projetada para um tráfego de carros menores, foi projetada para o ecoturismo e não para esse tipo de transporte. Então, a gente precisa trabalhar muito fortemente em conciliar, né? Hoje não é mais possível se pensar em desenvolvimento econômico sem ter ao lado a sustentabilidade. E essa sustentabilidade se faz, né, com projetos, se faz com equilíbrio, sem radicalismo, né? O Estado precisa crescer, precisa desenvolver-se, mas precisa respeitar o meio ambiente, discutir, debater antes de implantar determinados projetos. Então, nós estamos hoje buscando soluções para as coisas que já estão em andamento. Então, acho que isso sirva de exemplo, que projetos futuros, né, prevejam desde o seu início, juntamente com o crescimento, com o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade. Isso é uma exigência do mundo. E Mato Grosso do Sul tem que continuar sendo referência em desenvolvimento econômico e tem que continuar sendo também referência em preservação, em conservação ambiental, em sustentabilidade. E é isso que a gente precisa. Teve exemplo aqui nesta casa no ano passado em relação à lei do Pantanal, que foi feita, né, ouvindo o setor produtivo, ouvindo o segmento que representam as questões de caráter ambiental, e foi editada uma lei nesse sentido. Então, o que a gente precisa fazer é isso. Então, essas duas situações aqui que trago hoje aqui, né? Precisa resolver urgente a questão da Estrada Parque de Piraputanga. Não é possível mais sem que haja uma intervenção por parte do governo junto com a iniciativa privada, e precisa sair de forma definitiva do papel a ferrovia, a recuperação da ferrovia que nasce lá em Corumbá e atravessa todo o Mato Grosso do Sul até Três Lagoas. Que isso seja uma prioridade, eu sei que é, do governo, para que a gente continue sendo referência em desenvolvimento econômico, social, mas também em preservação ambiental. Muito obrigado.